Existe um fenômeno que sempre existiu no Brasil, que todos os seus ídolos ou morreram ou morreram. E eu começo até um pouco mais cedo aqui falando nesse vídeo, vou ser um pouco mais direto, já que eu tenho pouco tempo para gravar. A gente pode usar o fenômeno aí do Ayrton Senna, do Mamonas Assassinas, das próprias gerações anteriores da seleção brasileira. Tudo que o Brasil se destacou no mundo, ele foi meio que freado ou pelas próprias pernas ou por interesses globais, né? Isso daí não é novidade para ninguém. Existem muitas teorias da conspiração que elas não são conspirações, elas são fatos. Basicamente, para quem sabe fazer uma leitura de tudo um pouco, você consegue perceber de uns anos para cá. Por isso que eu falo que a minha geração ainda pegou muito dessa época, porque a gente conseguiu ver em loco tudo o que estava acontecendo. Hoje em dia na internet tudo é muito meio que forjado para ser daquela maneira, criado narrativas, e as pessoas consomem essas narrativas e acham que é verdade, sendo que não é. E muitas vezes você tem que inverter a situação para você saber a verdade. Você hoje tem que fazer um código, né? Tem que fazer uma tradução de tudo o que está acontecendo para você descobrir a real verdade hoje em dia na internet. Antigamente, né, eu tenho 29 anos, eu vi a seleção brasileira ser campeã do mundo, né? Eu nasci em 96. Então, assim, desde de lá para cá, desde aquela geração da década de 90, eu acompanhei muitos bastidores dos programas que tinham na televisão, que eu acompanhava com meu pai, com a minha mãe em casa. A gente assistia muitos programas. Os programas antigamente eram bem mais disruptivos do que eram hoje. Não tinha aquele negócio de politicamente correto, você ouvia de tudo. Quando os caras tinham que falar, falava mesmo. A opinião era mais ácida. Então, assim, não tinha essa coisa. Pega alguns conteúdos antigos, assim, de programas antigos, falando, o próprio Jornal Nacional, Sabadaço, aqueles programas que... Domingo Legal, o programa do Gugu, você via muitos temas, cara, interessantíssimos na época, coisas sobre mensagens subliminares, cara, era a época boa da televisão, né, cara, a época que a gente tinha desenho de qualidade e tudo mais. Desde aquela época eu cresci vendo o Brasil sempre no topo. A sensação que eu tinha é que o Brasil era um país de primeiro mundo, cara. Basicamente assim, a economia bombando, dólar 1 para 1, né, ali no início dos anos 2000, depois daquela crise do Collor. A seleção brasileira vinha de um mundial, né? de um campeonato, uma Copa do Mundo em 94, aí teve aquele fracasso para a França, logo vou falar sobre a França, e logo depois o Brasil acabou ganhando a de 2002, e de lá para cá o Brasil nunca mais conseguiu arrumar nada no futebol. E esse fenômeno acontece porque, por conta dos globalistas, basicamente, os donos do mundo, eles se incomodam quando as coisas saem um pouco fora do planejado. E às vezes nem tudo eles estão no controle. Aconteceu isso com efeito com a Itália em 2006. A França era para ser campeã daquela Copa, a Itália foi lá e ganhou. Agora a Argentina conseguiu ganhar uma Copa da França. Cara, agora a Argentina é ladeira abaixo, pode ter certeza também. É outra seleção que vai ser ladeira abaixo. A Alemanha, depois de 7-1, depois que foi campeão aqui no Brasil, também foi ladeira abaixo. Então, assim, é um fenômeno que acontece com as seleções que já estão na sua rapa final ali de produtores de jogadores, que produzem jogadores de qualidade. Esse vídeo não é sobre só futebol, né? Estamos citando um pouco de tudo que envolve futebol, porque hoje o que move o mundo financeiro basicamente é o futebol, é tudo que ocorre em volta do futebol, dos jogadores de futebol, que a mídia está muito em cima, os jogadores ganham milhões de reais, a mídia fatura muito com os jogadores, com os clubes, com as narrativas, então tudo gira em torno de narrativa hoje. E o futebol ele virou um mercado financeiro muito forte mundialmente, sempre foi, mas hoje em dia ele virou uma propaganda política, né? E onde tem vários defensores, né? Ditadores, defensores, tem de tudo, assim como no mundo tem. É aquela teoria que eu falo que é o assim na terra como no céu. Isso começa de cima e vai afetando as bases. Então, basicamente, o efeito Neymar foi o efeito que, basicamente, eles destruíram a carreira do cara. Muita gente pode falar assim, a culpa do Neymar, o Neymar não soube se cuidar, o Neymar não sei o que lá. Cara, o Neymar sempre foi um cracaço, mano, de bola, sempre foi um cara fenômeno. E muito da personalidade dele, assim, tu vê que ele é um cara disruptivo. Ele tentou recentemente dar uma ajudada no Brasil, entre aspas, aqui, porra, com um péssimo exemplo, infelizmente. Cara, a carreira desse rapaz foi mal gerida porque, não por influência dele, mas pelo pai dele. O Neymar pai, né, no caso, assim como aconteceu o efeito do Gerson do Flamengo, eles tiveram que
uma gestão de carreira muito visando dinheiro, visando outros interesses. Então o pai conseguia influenciar o filho nas decisões. Se dependesse do Neymar para si, ele como vou gerir minha carreira própria. Ele não teria nem sido do Barcelona, cara. Ele tava feliz no Barcelona, tava feliz com o Messi, com o Suárez ali, foram campeão da Champions. Aquela decisão de ele ter ido para a França foi para destruir a carreira do cara de vez, porque lá eles conseguiram monopolizar o Messi e o Neymar, que eram diretamente ligados à bola de ouro, né? Eles queriam deixar meio que o Mbappé como protagonista, eles foram lá, arrebentaram com o Messi e com o Neymar, né? A França tem esse poder no mundo, né? A França é colonizadora do mundo hoje, sempre foi. Ela traz jogadores da França, ela coloniza Canadá. Ela tem o France Football, que é o torneio da FIFA, se não me engano é da FIFA, né? Que fica na França, que é o da bola de ouro. Então eles monopolizam de alguma forma o futebol mundial. Você vê que eles estão sempre ali, né? E eles estão fazendo essa miscigenação que sempre ocorreu, que foi vantagem para o Brasil, que é a mistura de genéticas dos jogadores para ter uma potência, não só de criatividade, mas de física também, né? Uma mistura genética ali como se fosse o Pelé, por exemplo. Pelé era negro, ele era muito forte fisicamente, era alto e era muito habilidoso. Pela miscigenação dele, ele tinha muita criatividade, ele tinha muito repertório de DNA genético. Isso já foi falado até em programas esportivos, né? Eu, como cuidei de parte de saúde de atletas, até base de futebol, como eu sou dessa área, eu sei que os clubes europeus estudam muito o DNA do jogador, estudam muito a genética, o potencial físico dele, não só a habilidade, por conta de contratações milionárias, né, cara? Envolve muito dinheiro. O scout, ele vem e ele traz muita grana para poder investir em jogadores aqui no Brasil. E por isso que o Brasil virou um produtor de pontas, né? O Brasil não produz uma meio-campista, volante, zagueiro, porque o tal do protagonismo, a idolatria, junto aos empresários brasileiros, eles querem produzir ponta, por isso que o Brasil hoje está carente em algumas posições, né? Isso eu vou falar mais à frente também em outros vídeos, que aí é assunto para outro vídeo. Mas basicamente é isso, cara. O Brasil sempre teve seus ídolos derrotados, assim, Ayrton Senna, a gente nunca vai saber se foi morto mesmo ou foi acidente. Mamonas Assassinas foi uma banda muito famosa que trazia muitas mensagens para despertar o povo e também foi silenciada por um acidente, entre outros artistas que tiveram a ver assim com o Brasil, que foram silenciados de alguma maneira, porque não era do interesse global que esses caras fossem disruptivos, né, para a população, que eles despertassem a população de alguma maneira para uma verdade, para um caminho diferente. E assim foi com o Neymar, né? O Neymar hoje ele foi para a França para acabar com a carreira dele, né? A França destruiu a carreira do Neymar, que era o único cara que tinha o poder de trazer a seleção para um pódio. E hoje, sinceramente, eu acho que não depende muito do que vai acontecer, né? De como o Brasil está envolvido nisso, né? Na politicagem, o quanto a CBF tem dinheiro para perder para esse campeonato aí, para eles poderem disputar algum pódio, pelo menos uma final, ou disputar por um campeonato. Aí sim você vai saber qual é o poder da CBF, qual é o poder do Brasil nesse torneio. E outra coisa, se caso o Brasil, a gente vai poder ter o termômetro agora do que vai acontecer, né? Aí vai vir as teorias da conspiração. O que vai acontecer, né? Nessa agenda 2030, se o Brasil for campeão do mundo, é porque o Brasil tem muito a perder, cara. Eu, sinceramente, eu acho que se o Brasil for campeão do mundo, se isso acontecer, eu acho que a gente tem um péssimo futuro pela frente, porque não só pela seleção brasileira, mas pelo Brasil em si. Porque fica bem claro para todo mundo que toda seleção que chega no pódio, ela tem um preço a pagar, né? Nenhuma seleção conseguiu ter uma hegemonia muito forte. E isso hoje envolve muito o globalismo no geral. O mundo inteiro tem interesse no futebol. Tem os árabes lá metendo dinheiro a rodo, os árabes controlam a França controla o futebol, etc e tal. Então o Mbappé, né, foi lá para destruir o monopólio do Real Madrid. Você vê o PSG trazendo o Messi, tirando o monopólio do Barcelona, enfraquecendo as bases. O grupo City é gerido por um bilionário também do Catar. Então, assim, você vê que essas potências elas estão dominando o futebol, que são os maiores meios de comunicação atualmente, né? Então, você vê que existe esse fenômeno hoje no futebol mundial. Hoje o futebol deixou de ser só um esporte, só um entretenimento. Ele virou política, ele virou totalmente
um meio de comunicação, uma narrativa pronta, entendeu? Aí você vê essas brincadeiras aí com o Mbappé, que é o ditador lá, que foi lá para destruir o Real Madrid. Aí você vê o PSG tirando o Messi do Barcelona, tirando o Neymar do Barcelona para acabar com o monopólio da Espanha. Você vê jogadores brasileiros sendo boicotados, o Vinícius Júnior sofrendo racismo até o talo lá no Real Madrid. Entendeu? Você vê o Vinícius Júnior sendo boicotado o tempo todo na mídia, fazendo a mesma coisa que fizeram com o Neymar. Então, se todos os ídolos brasileiros, eles estão sendo detonados, cara, na mídia. E o próprio Brasil acaba comprando essa narrativa. O próprio brasileiro que não gosta dos caras acaba comprando essa narrativa. Então, isso pro país em si é muito ruim, porque ele dividiu o Brasil em várias partes, né? Tem o pessoal que gosta do Vinícius, tem o pessoal que odeia, tem o pessoal que tá nem aí. Então ele meio que dividiu o Brasil em três, né? O Brasil nunca vai conseguir ir para frente dessa maneira. Você trava as pernas do Brasil, porque o Brasil não tem nenhum tipo de ídolo, nenhum tipo de corrente para se puxar do abismo, e assim vai, entendeu? Por isso que eu falei que se o Brasil for campeão do mundo, é porque o Brasil tem muito a perder logo depois, cara. Pode ter certeza. A gente vai perder a Amazônia, já perder alguma coisa, a gente vai perder, cara. A gente já sempre perdeu, né? Como agora eles não podem matar os jogadores, entre aspas, esse vídeo vai cair. Esse vídeo vai cair, esse vídeo vai ficar ocultado daqui a um tempo. Vou deixar só para os primeiros inscritos que tiverem coragem de ouvir até o final essa mensagem. Mas como eles não podem fazer coisas mais fatais assim, eles vão detonando, eles vão minando a carreira do jogador. A mídia vai caindo em cima, vai detonando a imagem do cara até ele ser morto socialmente. Então hoje em dia não precisa mais... a pessoa não precisa ir de arrasta para cima mais, a pessoa só precisa ser cancelada, que é o suficiente, entendeu? E é um dos motivos que o Brasil não vai para frente. Como a nossa população lá não compra nenhuma ideia nossa, a gente nunca vai ver o Brasil ser protagonista em nada. Até porque quando a gente tenta ser protagonista em algo, a gente sempre vai ser podado, né, de alguma maneira. E se a população não brigar firme, como isso nunca vai acontecer, a gente só vai ser coadjuvante aí no máximo.